Boa noite a todos e todas. Esse é mais um programa da Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Fagulha Dicas. Hoje, Encontros no Barra. Espaço Barra. Laura Carvalho, sócia, proprietária. Rita Giovana, curadora. Maria Silvia Bete, professora da USP. Projetos Encontros no Barra. O Espaço Barra fica na rua Barra Funda, 519. Laura Carvalho, atriz, professora de artes cênicas e sócia proprietária do Espaço Barra. Rita Giovana, atriz, tradutora, locutora e curadora do projeto Encontros no Barra, no Espaço Barra. Maria Silvia Bete, professora doutora em dramaturgia e literatura estadunidense. Esses são alguns livros da editora Cia Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 98357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Para apoio à editora Cia Fagulha, com novos cursos, vídeos, artigos, entrevistas, etc., blog da ciafagulha.blogspot.com, chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Muito bem, boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Rita Giovana. E boa noite, Maria Silvia Bete. Boa noite. Muito bem. Então, nós gostaríamos de perguntar, Rita, a Laura e a Maria Silvia, vocês estão entusiasmadas aí. Vamos começar com a Laura, então, né? Laura, Sim. fala um pouco da sua trajetória, por favor. Eu sou atriz, né? Professora de teatro, sou formada na Escola Municipal de Teatro de Londrina e também na PUC, em Comunicação e Artes do Corpo, e agora finalizando, reta final de mestrado no Célia Helena. E, enfim, e uma amante e louca para construir um espaço cultural pós-pandemia ou durante pandemia. Laura, como nasceu o Espaço Barra e por que na Barra Funda? O Espaço Barra foi um sonho construído junto com o Fernando Azevedo, que é meu parceiro, companheiro de vida, e com o Caco Santana, que é meu parceiro de trabalhos e de estudos. Foi durante a pandemia, a gente começou, eu estava fazendo um trabalho, uma peça online com o Caco, né, Entre Quatro Paredes, e a gente começou a falar, a gente precisa de um espaço, a gente precisa voltar logo, ter um espaço, e a gente começou a pesquisar. Barra Funda é um espaço de efervescência cultural, é um espaço que está agora cada vez crescendo mais, é uma coisa linda de ver, a quantidade de bares, de galerias de arte, de cafés, de espaços culturais que estão surgindo lá. É um espaço, está virando um reduto cultural, está voltando a ser um reduto cultural, que já foi há um tempo atrás. E fora que vizinho dos meus grandes companheiros, o Grupo Tapa, que fica ali perto também, né? O Núcleo Experimental, que são lugares onde eu sempre procurei me reciclar como atriz, sempre estudando com eles. Então, eu acho que eu estou muito bem acompanhada na Barra Funda. Com certeza. Laura, fala para a gente o que o espaço oferece. O espaço era uma antiga padaria, que nós pegamos caindo aos pedaços, e a gente, com as próprias mãos e vontade própria, construímos numa sala ampla, com um bom isolamento acústico, um linóleo, então uma sala 15x5, uma boa sala de ensaio e sala para encontros culturais, e um pequeno camarim, uma cozinha, mas o grande dele mesmo é essa sala grande, né? O que tem realmente dele importante é essa sala. Ele é um espaço onde a gente procura alugar essa sala para outros grupos, para cursos, é uma forma da gente conseguir pagar um pouco dos custos do espaço, porque nós temos custos, né? Aluguel, água, luz, manutenção, e não são baixos, fora o dinheiro que foi investido. Então, não queremos, por enquanto, lucrar, queremos pelo menos conseguir pagar o espaço com esses aluguéis, mas nossa vontade mesmo é, se mantendo o espaço, tendo dinheiro para manter o espaço, é abrir
um espaço para profissionais como Maria Silvia Betti, como Arthur Arnaud, como o Tiago Russo e outros profissionais que a gente vai chamar mais para frente. Esse é o principal ponto, ser um ponto de encontro, um ponto de trocas. E acho que a gente está conseguindo, né, Rita? Estamos, mas eu só quero completar, falando do trabalho da Laura, do Fê e do Caco. Eu achei muito bonito numa conversa nossa, ela falando, tá, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso alugar esse espaço, mas eu também quero dar um presente para esse bairro, né? Porque, nossa, a gente foi tão bem acolhido, a gente tem vizinhos tão bacanas, os moradores, né? Daquela circunferência, tá todo mundo animado. Ela falou, eu quero dar esse presente para eles, e eu quero dar encontros, eu quero que as pessoas entrem, se sintam à vontade e apreendam a arte, né? Eu achei isso muito lindo da parte dela. Não, verdade. Laura, quais os desafios de abrir um espaço após 2 anos de pandemia? Bom, abrir um espaço cultural já é uma loucura, a gente tendo, mesmo com uma política que apoia a arte, já é difícil, mesmo no momento econômico, sempre foi difícil. Nesse atual momento político e econômico, é quase uma loucura, né? Mas vendo vários espaços que se fecharam, meu coração ficou muito apertado. Eu falei, quantos espaços se fechando? Quantos espaços? Se a gente parar para pensar e colocar na caderneta, a gente não tem coragem. Então tem que ser um pouco na loucura e dizer, vai dar certo, vai ter gente que vai abraçar esse projeto e tem que acontecer. Porque se a gente parar para pensar mesmo, a gente não faz. Porque tem que ter um pezinho na loucura. É verdade, todo empreendimento cultural tem essa, ainda mais no Brasil. Né? Exatamente. Ok, obrigado, Laura. Eu que agradeço, Agenor. Obrigado a você. Conversaremos agora com a Rita Giovanna, atriz, tradutora, locutora e curadora do projeto Encontros no Barra, no Espaço Barra. Rita, fale para a gente da sua trajetória, por favor. Olha, eu comecei o teatro meio que por acaso, com 27 anos já sou formada em jornalismo, né, pela FIAN, e publicidade e propaganda pela FAAP, e eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava um pouco perdida, eu falei, vou fazer um curso livre de teatro para dar uma relaxada. E aí, nesse curso livre, enfim, eu fiz SENAC, fiz INDAC, não me formei pelo INDAC nem pelo SENAC, eu fui fazendo cursos livres. Até que eu entrei num grupo de teatro amador chamado Companhia das Artes, no qual a gente trabalhava, a gente ficava em cartaz no antigo Cine Biju, que agora, como se chama mesmo, Maria, lá na Praça Roosevelt, que pertence ao Sátiros, é um cinema, né? Voltou a ser o cinema. Isso. E a gente se apresentava lá, e a gente cobrava ingresso, e eu fiquei nessas uns 2, 3 anos, sabe? Montamos tantas e tantas peças, eu comecei a fazer assistência de direção, e aí um ator chamado Nívio Diegues, que trabalhava bastante, ele falou, você tem que tirar o DRT, você precisa tirar o DRT. Mas eu falei, meu Deus, agora já tenho 2 universidades. Mas você já fez INDAC, SENAC. Sempre quando vem algum profissional importante de fora, você faz todos os workshops, você trabalha já. Eu acho que você tem que ir lá fazer essa prova e tirar seu DRT. E foi assim que eu tirei meu DRT. E aí continuei fazendo cursos, muitos cursos, até que eu entrei no TAPA, no grupo de estudos no TAPA, onde eu aprimorei, né, muita coisa, devo muita coisa ao grupo TAPA, a linguagem, tantas coisas. E lá também fiz um tempo aí, fiquei bastante envolvida com Tennessee Williams, junto com a Maria Silvia Betti, o Eduardo Tolentino, o Brian e o Guilherme Santana. Nós formamos um grupo de atores, tradutores, dos atores que falavam inglês, e nós ficamos encerrados, durante um ano, traduzindo as peças curtas de um ato do Tennessee Williams.
E lá eu fiz alguns blues do Tennessee, fiz Mandrágora, fiz Pirandello, de um ou de nenhum, e depois segui, fiz uma primeira direção que ficou em cartaz esqueci o nome do teatro, perdoem, lá na Sumaré, do Arnolfo. Meu Deus, Viga? gente. Isso, fiquei no Viga, com a minha primeira direção, Meteoros, fiz uma peça do saudoso Zen Salles, chamada Tásio, fiz assistência de direção para uma remontagem de O Assalto, e, enfim, estou aí, faço traduções, e agora, né, estou com a Laura na curadoria, ela falou para mim desse desejo, e eu falei, então vamos junto nisso, eu graças, conheço a Maria Silvia Betti, ela me fez conhecer tantas outras pessoas que só enriqueceram, enfim, o meu repertório. Eu falei, Laura, o que você acha da gente começar pelos americanos, né? Porque nós temos essa influência inegável, né? A América Latina inteira consome arte dos Estados Unidos. Por que não começar por essa matriz, né? E fazer um mosaico para depois a gente seguir com outros projetos, Little Spoil, a gente pretende futuramente falar sobre o teatro latino-americano e tantas outras coisas, mas a gente tem que começar por eles, e assim, só para dar um gancho, nada melhor do que começar pela professora, doutora Maria Silvia Betti, que está com a gente há muitos anos. Muito bem. Então, conta para a gente, Rita, o que são os encontros no Barro? Os encontros, eu falo que... outro dia eu falei com um amigo meu, ele gostou. Eu acho que, na verdade, é uma experiência, são experiências. Então, por exemplo, né, a dramaturgia estadunidense. Temos 3 convidados, né, Maria Silvia Betti, Luiz Arnaud e o Tiago Russo. Maria Silvia Betti vai fazer um mosaico, né, falando sobre a dramaturgia norte-americana, como ela foi forjada nos Estados Unidos, em paralelo com a história americana, né, a história político-social americana. Então, ela vai fazer essa abertura, porque a gente também quer contar com um público que, de repente, não faz teatro. E é importante para esse público saber. E o trabalho da Maria Silvia, me lembro que nós estávamos um pouco perdidos lá atrás no Tapa, estudando o Tennessee, e quando ela chegou com esse mosaico, as coisas foram se abrindo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer passar informação. Não se trata somente de encontros com intelectuais, não. Nós queremos informar as pessoas, para que elas saibam, né? O Tiago Russo me falou isso também outro dia, né? Como o Miller influenciou o próprio Jorge Andrade, né? E tantos outros autores brasileiros. Então, isso é muito importante. A gente quer informar e a gente quer fazer esses ganchos. Por isso que a Maria Silvia Betti abre, depois entra o Arnaud, falando já de um Tennessee Williams idoso, de um Tennessee Williams já tentando desconstruir aquele teatro dele, as late plays, né, o feminino nessas late plays, e depois o Tiago Russo falando do teatro político do Miller. Então, a gente quer isso, a gente quer fazer links e a gente quer que o público leigo entenda e se apaixone e procure e leia e veja filmes. É isso que a gente quer da cultura. A gente está precisando, a gente está sedento disso. Ótimo. E por que iniciar os encontros com dramaturgia estadunidense? Você falou um pouco, mas aprofunda um pouco mais. E como serão esses encontros? Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei mesmo. A gente ir na matriz, né? Da onde vem o que a gente faz hoje. Eu vejo o Tennessee em tantas pessoas, a grosso modo, eu vejo o Tennessee no Plínio, né? Falando dos desajustados, dos excluídos, né? Dos outsiders.
E se a gente for um pouquinho mais para frente, tem o Bortolotto, mas o Bortolotto ele se inspirou no Plínio. O Plínio não se inspirou só no Tennessee, mas existe lá uma influência. Então, é importante a gente fazer essa árvore genealógica, né? Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer mostrar para as pessoas da onde vem tudo isso que a gente consome hoje, né? Que você, de repente, vou dar um exemplo, sei lá, ler Tennessee Williams e falar, poxa, é legal, mas não sei, prefiro o Bortolotto, né? Prefiro uma pilha cheia de pratos, mas para a gente chegar no Bortolotto, tem toda uma trajetória, né? E é importante a gente ir lá atrás para descobrir de onde vem as origens, né? As nossas origens, as origens do teatro, as origens da dramaturgia brasileira. E quais são os próximos projetos de vocês? Vocês estão engatilhando aí? Então, a gente tem... Laura, me ajuda. A gente tem aí o Encontro da Dramaturgia Norte-Americana. E agora? Fala, 2 spoilers para o próximo ou não? Ah, pode falar. Fala o próximo. Fala. Fala. Aí serão encontros sobre os dramaturgos brasileiros, serão 4 encontros, e eu estou apelidando, ainda não tem nome, mas de pontos cardeais da literatura brasileira, né? Que é o Jorge, o Duvaldo Viana Filho, Plínio Marcos e o Nelson Rodrigues. Legal, Rita. Muito obrigado. Agora vamos Obrigada falar para a professora Maria Silvia Betti. Silvia, boa noite, professora doutora em dramaturgia e literatura estadunidense. Silvia, como foi receber esse convite de abertura dos encontros no Barra? E você já tinha alguma ligação com esse espaço? Agenor, para mim foi uma agradável novidade, porque eu não sabia da existência do Espaço Barra até o momento em que a Rita me convidou e falou da Laura e da abertura do espaço, e eu fiquei extremamente feliz com isso, porque nós estamos numa época em que a cultura tem sofrido golpes severos, né, de todos os lados. A cultura, tanto na área das artes, como na área do ensino universitário, médio, e a abertura de um espaço é uma notícia muito boa, e principalmente da forma como a Laura nos descreveu. Eu ainda não conheço o espaço, mas eu entendo que é um espaço que vai ter múltiplas formas de ocupação e que, portanto, pode abrigar diferentes projetos. E esses projetos podem ser, inclusive, de leituras dramáticas, não necessariamente de encenações, né? Mas pode ser também de encenações, pode ser de conversas, enfim. Eu fiquei muito feliz em saber, mas eu não tinha nenhum conhecimento dos planos, nem da Rita e nem da Laura, e quando fiquei sabendo, para mim foi uma grande surpresa, no melhor sentido da palavra. E o que as pessoas podem esperar desse primeiro encontro que você vai participar? Agenor, para mim sempre também é uma coisa que só termina de se configurar no momento, porque eu não sei quem são as pessoas, né? Quando você, que é professor, sabe disso, a gente sabe quem são os alunos previamente, a gente sabe o que a circunstância do espaço e da instituição assegura para a gente, mas nesse caso, para mim, eu imagino que as pessoas que vão afluir ao espaço são pessoas de diferentes procedências, né, de diferentes ligações com o teatro. Então, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a relação entre o teatro e a sociedade é uma das coisas que vão estar em foco, e eu imagino que as pessoas terão, em diferentes medidas, algo relacionado a isso, né? Por outro lado, eu
Eu entendo que a existência de textos que nasceram de trabalhos anteriores, inclusive da Rita, né? Eu, fazendo um parêntese, devo dizer que eu conheci a Rita no Galpão do Tapa, quando eu fui convidada pelo Eduardo Tolentino e pelo Brian Penido Ross para ir conversar com os atores de um dos grupos de estudos sobre o Tennessee. E entre os atores estava a Rita, e a Rita teve um papel muito importante nesse grupo, porque além de participar como atriz dos workshops, ela veio a participar como tradutora do processo de tradução das peças em um ato que o Grupo Tapa foi convidado a fazer pela editora Realizações. Desse trabalho nasceram 2 edições de peças em um ato, Mr. Paradise e outras peças em um ato, e 27 carros de algodão e outras peças em um ato. E também uma encenação da qual a Rita também participou como atriz, que foi Alguns Blues do Tennessee, em 2013, no processo de ocupação do Teatro de Arena pelo Grupo Tapa, com o edital José Renato. Então, eu acompanhei tudo isso, e eu acho que a notícia desses trabalhos, ela é muito interessante, ela precisa ser compartilhada, e isso que o público também poderá e deverá esperar em vários sentidos diferentes. E, por fim, a existência de sugestões de leitura, enfim, possibilidades de, enfim, diferentes perspectivas de outros olhares para o trabalho desse dramaturgo tão central no teatro moderno, tanto dos Estados Unidos como aqui do Brasil, Tennessee Williams. Ótimo. Maria Silvia, qual a importância para um jovem ator aprender o paralelo entre a história e a dramaturgia e a literatura? Agenor, a dramaturgia e o teatro, eles só existem no sentido público, né? A literatura, enquanto leitura silenciosa, não necessariamente, mas o teatro, a dramaturgia, eles têm uma natureza pública, coletiva, o teatro ocupa espaços, a dramaturgia não nasce para leitura silenciosa apenas, mas ela nasce também para a encenação, o espaço cênico e diferentes trabalhos interpretativos. Então, eu acho fundamental, né? Agora, a literatura é uma das referências para a dramaturgia, né? E muitas vezes a literatura gera processos dramatúrgicos. Então, acho que é uma relação muito formadora para o ator e a atriz em diferentes sentidos. Após o próximo sábado, quando teremos Maria Silvia Betti novamente conversando com o público fora da USP? Há um novo encontro já programado? Como é que vai ser? Há um outro encontro programado no dia 24 de setembro, sobre o trabalho do Valdo Viana Filho, o Vianinha. E esse encontro vai acontecer num momento duplamente feliz, em primeiro lugar, porque falar de Edovaldo Viana Filho é falar de um dos principais dramaturgos da segunda metade do século XX no Brasil. Em segundo lugar, nós vamos estar com um espetáculo, estamos já, mas continuaremos até lá, tendo em cartaz o espetáculo Papa e Girte, uma peça que o Vianinha, o Edovaldo Viana Filho, escreveu em 1968 e que estará em cartaz ainda nessa data. E a outra importante referência é que nós temos, desde 2018, várias edições de peças do Edovaldo Viana Filho, escritas entre 1964
e a morte dele, em 1974, 10 anos depois, temos várias edições circulando, sendo lançadas, sendo discutidas pela editora Temporal. Então, nesse encontro do dia 24, o trabalho do Vianinha vai estar em foco. Muito bom. Então, a gente tem que desejar a máxima felicidade aí para o espaço, vida longa, né, Laura? E que outras iniciativas aí, encontros e atividades múltiplas ocorram no espaço e que se torne mais uma referência na região. Agora, por favor, vamos passar às considerações finais. Laura. Olha, eu queria agradecer muito esse espaço, Angenor. É muito importante a gente poder voltar a discutir arte, voltar a encontrar pessoas no mesmo espaço para falar sobre arte depois de tanto tempo em telas. Eu quero convidar todos, por favor, venham conhecer o Espaço Barra, venham tomar um café com a gente, se não puder ir nesses encontros. Estaremos abertos para todos. Esse espaço é para ser um espaço para dividir e compartilhar. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Rita, Giovana. Também eu quero convidar todos para essas experiências que nos engrandecem como seres humanos nesse momento tão difícil pelo qual a gente está passando. Eu acho que isso alimenta, a gente está precisando do alimento chamado arte. E, para completar, só uma coisa que eu esqueci de falar, em cada encontro desse, haverão textos ou inéditos no Brasil, ou muito pouco conhecidos, que serão lidos por atores. Em cada encontro, teremos essas leituras para enriquecer, e a venda dos livros, tá? Então, estaremos lá com uma experiência, que é o informar, o apreender, o trocar, o escutar e o tocar, que é o livro. É isso, gente. Legal. Maria Silvia. As minhas considerações finais são recomendação, reforço as recomendações dadas pela Laura, convite para que as pessoas compareçam, não há cobrança de ingresso, de taxa, então eu acho que é uma circunstância bastante feliz nesse momento em que a gente está. E, ao mesmo tempo, lembrar que esses autores estão e estarão, em algum momento desse segundo semestre de 2022, sendo objetos de leituras e encenações. E eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais a gente pesquisa, né? Qual é o papel do teatro, o papel da dramaturgia, e de que forma eles podem ser compartilhados, olhando para a sociedade sob a perspectiva da transformação. Ok, muito obrigado. Laura, Rita e Maria Silvia, obrigado. Esse foi mais um Cia Fagulha Dicas, e até a próxima. Boa noite. Boa noite.